Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar da PEC do voto impresso. Com o avanço dessa PEC, ministros do Supremo Tribunal Federal discutem uma alternativa para evitar a implementação dessa proposta. A apuração dos analistas Gustavo Uribe e Thaís Arbex. E Gustavo Uribe explica aqui agora para a gente qual é essa proposta discutida pelo Supremo. Tudo bem, Carla. O que o Supremo tem discutido, pelo que apuramos, é que eles discutem, na verdade, com integrantes do Congresso, um meio termo para a proposta do voto impresso auditável. A ideia seria ampliar o chamado teste de integridade das urnas eletrônicas, que é realizado sempre antes das eleições. Hoje, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 100 urnas passam por uma espécie de verificação de segurança. Para definir o percentual de ampliação que o Supremo quer, os ministros discutem solicitar um estudo a um órgão técnico. Esse órgão técnico vai calcular um percentual que seja seguro, que seja maior e mais provável de ser auditado, e assim o Supremo poderá fazer uma proposta. A PEC do voto impresso auditável tramita desde a última quinta-feira em comissão especial na Câmara dos Deputados. O Tribunal Superior Eleitoral prevê que a impressão dos votos pode ter um custo adicional de 2,5 bilhões em 10 anos. Mas os defensores da proposta dizem um número diferente. Eles dizem que o custo é menor. Só para a gente entender como é a proposta, Carla, a proposta que se faz do voto impresso auditável é a instalação de uma impressora ao lado da urna eletrônica. Então, quando o eleitor for fazer o voto na urna eletrônica, sairá como se fosse um comprovante e aí ele confirmará se realmente é o voto dele. Esse comprovante irá para uma urna e aí, se caso for necessário fazer um auditamento nessa eleição, ver se o resultado está correto, e aí você faria uma auditoria nessas urnas, nesse voto impresso. Então é um sistema que manteria a urna eletrônica ao lado dessa impressora que imprime um comprovante que é colocado. Eu já vi vários questionamentos a respeito, até vou trazer um aqui, né, que foi uma pergunta bastante interessante. Essa impressora, né, que vai ser diferente, não é como era antigamente, eu ainda peguei essa época, né, de você colocar o voto no papelzinho, você escrever, marcar lá a casinha do candidato e você mesmo pegava o seu próprio voto e colocava dentro de uma urna. Agora a questão é diferente. Se essa impressora, por exemplo, emperra, vai ter que vir alguém ali, um mesário, uma pessoa para desemperrar a impressora. E aí o sigilo do voto? Aí eu falei, bom, são questões aí que vão ter que ser respondidas para que as pessoas possam ter toda a consciência, né, do que elas estão escolhendo e inclusive pressionar até os seus próprios parlamentares, as pessoas em quem votaram, para que tomem uma posição com relação a isso. Mas é bom a gente trazer esse tipo de questão para a gente saber tudo que está envolvido nisso, né? Obrigada, Uribe.